Boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso Nafad Web, uma vez mais. E hoje o tema vai ser carboidratos fermentáveis e a sua interface com doenças gastrointestinais. E nós vamos contar para vocês a história que não foi contada, porque intolerância a carboidratos, supercrescimento bacteriano, supercrescimento fúngico, diagnósticos que são baixa incidência ou são poucos pensados ou pouco levantados. A gente planejou uma noite com um amplo raciocínio clínico com experts em casos empolgantes e difíceis para a gente poder pensar. E quem vai apresentar esses casos para a gente é a doutora Adélia Carmen, que é nosso Distrito Federal. E para debater, a gente tem um time de gigantes. Nós temos aqui, pela primeira vez, o professor Caetano Marquezine, cirurgião bariátrico, mestre e doutor em cirurgia. Mais que tudo, uma mente brilhante na cirurgia bariátrica. Esse cara tem um pensamento agudo, eu já conheço ele há 20 anos. Ele é capaz de sair de situações clínicas que quase ninguém consegue, só com pensando fora da caixinha disso aí. Ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Isso fala, e também ele é de uma dinastia de novo, mentes brilhantes da medicina. A gente vai ter também o meu amigo, meu chefe, eterno chefe, Décio Cinzão, professor na USP, que é o presidente da Federação Brasileira de Gastroenterologia. E a gente conta aqui também, pela primeira vez, com não menos famosa, a doutora Rosa Soares, lá do Rio de Janeiro, que ela é professora titular do Departamento de Medicina Clínica da Universidade Federal Fluminense. Então, isso fala por tudo. A gente conhece ela de fama, a gente vai pegar o cérebro dela emprestado aqui, ela vai com certeza pegar tudo que a Adélia vai colocar para a gente. Na moderação, a gente tem a Carla, tem o Fábio, tem o nosso presidente da Sociedade Brasileira de Motilidade Digestiva, Neuromotilidade, que é o Ricardo, agora o nome certo, Ricardo Viebig, que vai abrilhantar aqui. Então, sem mais, eu passo também e digo que temos o apoio científico da Apsen Farmacêutica, e da Lassa Biomédica e Institucional da Federação Brasileira de Gastroenterologia da Sociedade de Neuromotilidade. Fábio, contigo. Valeu, Galvão, vindo diretamente da Índia, do Equador, para trazer tudo isso. É bom que ele traz a experiência também vivida na mudança alimentar para a gente poder debater. Talvez você seja um caso clínico de hoje, Galvão. Tá, mas, meus amigos, boa noite a todos. Uma grande honra poder assim conectar todos vocês de todo o Brasil nesse dia tão especial. Dia 31, essa data foi tão bem escolhida porque é o dia da nutricionista. E nós, da Neurogastroenterologia, na gastroenterologia, temos em vocês as nossas parceiras, as nossas fiéis companheiras na condução de temas e de assuntos de problemas pacientes como esse, como as intolerâncias alimentares. E como falar de intolerância alimentar sem pensar na querida, na amiga Adélia Carmen, que desenvolve conosco esse raciocínio já desde o ano passado. E para você, Adélia, esse caso vai ser extremamente difícil, porque você vai trazer o raciocínio. Por favor, chegue para a gente e traga como a gente pode se comportar de forma mais assertiva dentro do consultório. Vai ser um momento ímpar para todos nós. Muito obrigado, Adélia, pela sua visita. Bom, boa noite, muito obrigada. Eu queria agradecer primeiro ao Dr. Décio, nosso presidente, o Ricardo Viebig e o Fábio Teixeira pelo convite, e a oportunidade de discutir com vocês caso do meu consultório do dia a dia. São todos casos atendidos por mim, tá? Vou apresentar 3 casos clínicos, tá? Todos, como eu falei, do meu consultório, para a gente debater, tá certo? Como colocou aí no início, na apresentação, muitas vezes não tem o certo e o errado, é um desafio, na verdade, né? A primeira paciente é uma paciente de 59 anos que queixava 3 meses de gases, aumento do volume abdominal com desconforto, episódio de forte dor abdominal e cólica. Há 2 meses associou-se diarreia 2 a 3 vezes ao dia, explosivas, fétidas e com urgência. E piorava com queijo. Né? De passado, ela tinha um câncer de mama e uma colestectomia. Opa.
No exame físico, eu chamava atenção apenas um abdômen timpânico distendido, indolor, e ela já trazia os exames para mim de testes sanguíneos de tolerância à lactose positivo e a sorologia para a doença celíaca negativa, né? Qual a conduta nessa paciente? O que vocês fariam de cara com essa paciente? Amigos que está por todo o Brasil, do lado direito da plataforma de vocês, vocês têm lá a nossa votação. A gente gostaria de ter uma interação com todos vocês, fazendo com que vocês expressem a conduta. Lembrando que esse é uma oportunidade da gente poder realmente balizar como é que está toda essa nossa nação brasileira da gastroenterologia. Décio, estás por aí? Querido Décio? Sim, eu estava mutado para não interferir. Pois não, Fabinho? Me conte um pouquinho, você e a Adélia, nesse primeiro momento. Uma abordagem com um paciente assim. Eu acho que é um caso bem do dia a dia aí do consultório, mas eu acho que antes de a gente falar da conduta, qual a hipótese diagnóstica, né? Está pensando no que exatamente? Até queria saber da Adélia e dos outros colegas se com esse quadro clínico você já poderia categorizar essa paciente como uma portadora de síndrome irritável. Se você teria já os critérios de Roma preenchidos para categorizar essa paciente como uma portadora de síndrome irritável. Acho que é uma pergunta que cabe muito bem aí nesse caso. Uhum. Só para a gente poder trabalhar no raciocínio, Décio, a nossa audiência colocaria a primeira abordagem assim, a dieta sem lactose, 45%, e a pesquisa para SIBO em 36%. Aí, o que vocês acham? A opinião sua de Adélia? Adélia, você já no início já fechou uma primeira suspeita para síndrome intestino irritável para esse paciente? Olha, Fábio, hoje é uma discussão assim, eu não consigo separar a intolerância de intestino irritável, né, de supercrescimento bacteriano, supercrescimento fúngico, como a gente vai ver no desenrolar. A conduta que eu tive com essa paciente, posso passar ao próximo já? Um pouco, Adélia, Calma. você fez umas colocações que eu acho que são importantes. A gente sabe que em cerca de 20% dos pacientes com síndrome irritável, eu queria também aproveitar para ouvir a opinião da professora Rosa, você tem, por exemplo, intolerância à lactose, mais ou menos de 20% dos pacientes, você tem SIBO mais ou menos nesse percentual. E agora é interessante que essa paciente tem diarreia com queijo, mas não foi citado com leite, ou com que quantidade, que tipo de queijo que ela tinha diarreia, porque diferentes queijos têm diferentes quantidades de lactose, então a gente precisa saber exatamente qual é o grau de sensibilidade, vamos assim dizer, que ela tem. Ela piorava, mas ela tinha diarreia independente da ingesta de queijo, né? Ela piorava com o queijo, mas ela tinha diarreia independente. Tá bom. Isso já muda um pouco o raciocínio. Professora Rosa, gostaria de ouvir seu comentário, professora. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Ótimo. Gente, boa noite. Eu primeiro queria agradecer, estarmos todos juntos aqui, é um prazer para mim. A minha dificuldade é exatamente porque assim, eu tenho a gente tem um foco de estudo na universidade, quer dizer, uma linha de trabalho que envolve intestino irritável, eu trabalho com isso desde 2004. E essas perguntas que vocês estão colocando são muito pertinentes, e nosso dia a dia é terrível mesmo. Você não consegue tentar separar. Eu ainda não colocaria essa paciente com diagnóstico claro de síndrome do intestino irritável, né? E nem mesmo de intolerância à lactose. Aí eu vou colocar uma coisa da minha prática clínica e o que a gente usa no nosso protocolo. O que eu vi lá, que a gente tem colocado muito para os pacientes. Às vezes você pergunta, fulano, paciente, o senhor está sentindo... você preenche os critérios para intestino irritável, com predominância de diarreia, e aí um fator desencadeante pode ser, na verdade, realmente estresse, pode ser outros fatores, né? É multifatorial mesmo. Mas, assim, não, então, quando eu como queijo, eu pioro, né?
Aí você, então, nós passamos a utilizar o seguinte protocolo. E quando você toma sorvete? E quando você come, por exemplo, um outro derivado do leite, como um iogurte? E quando você come chocolate, né, que não seja 70%, que tem um conteúdo grande de açúcar? Não, eu não sinto nada, então eu consigo comer, eu não consigo comer o queijo. Então, essa dificuldade que a gente tem para detectar e para poder caracterizar o paciente com intolerância à lactose ou intolerância alimentar e fazer esse link com o intestino irritável esse limite é muito tênue na prática clínica, né? Então, quando você percebe, o indivíduo tem uma dificuldade com determinado alimento, pode ser um fator desencadeante ou não, e você fica sempre na dúvida. E aí, muitas vezes, a conduta é você fazer, na verdade, uma dieta restritiva, mas também ter muito cuidado, porque esses pacientes, geralmente, eles têm um componente, na verdade, cérebro-intestinal importante, e eles, às vezes, fazem restrições muito grandes, e até você tem que ter cuidado, ou então eles não fazem restrição nenhuma. Então, a restrição é um fator que eu sempre deixo para depois. Primeiro, eu preciso saber o contexto daquele paciente do ponto de vista multifatorial e, na verdade, é fazer esse inquérito. Quais são os alimentos que você tem lactose que você come e que você realmente piora? Isso é um ponto 1. O ponto 2 aí dessa paciente é que é interessante que ela é colestectomizada. E a gente vê muito isso desses pacientes exatamente porque eles têm vários... doenças funcionais cumulativas, né, no mesmo indivíduo, e muitas vezes a colestectomia é um fator importante, mesmo que tardio, para você ter um quadro que às vezes é síndrome do intestino irritável lá e que não é síndrome do intestino irritável. Então, essas nuances, né? Então, eu não fecharia esse diagnóstico assim de imediato, teria que explorar um pouco mais. Eu queria aproveitar... Não sei se comentei. Não, sim, eu queria aproveitar para adicionar alguns comentários na excelente colocação que a professora Rosa fez. Eu até tinha anotado aqui a colestectomia, eu ia perguntar para o professor Caetano exatamente o papel da colestectomia, o que acontece, o que ele tem visto com os pacientes colestectomizados em quadros semelhantes, com frequência ele tem visto isso, o quanto a colestectomia pode ser responsável por esse quadro, exatamente nessa linha de raciocínio da professora Rosa. Por que eu não fecharia com síndrome do intestino irritável? Porque se você for, vamos dizer assim, rígido no teu conceito, ela tem dor abdominal? Tem. Tem mudança do hábito intestinal? Tem. Isso são conceitos básicos para síndrome do intestino irritável, mas ela só tem 3 meses de evolução. E o critério de Roma pede 6 meses. Então, assim, vamos dizer que ela quase fecha, mas não fecha. A mesma opinião e a mesma dificuldade eu tenho em relação ao inquérito alimentar. Eu acho um negócio complicado. Eu acho que, por exemplo, por isso eu perguntei, mas só a queijo? Que tipo de queijo? E a leite não, o queijo pior, etc. Eu vejo essa paciente, eu não tenho dúvida, não é que eu não tenho dúvida, eu acho que ela tem um quadro muito sugestivo de SIBO, extensão abdominal, cólica, diarreia, que é muito sugestivo de SIBO dessa paciente. Assim, eu acho que o que chama atenção também dessa é fezes fétidas explosivas, né? Isso aí sim, também chama atenção da SIBO, né? Mas eu queria muito ouvir o professor Caetano falar sobre a ligação, assim, a dualidade colestectomia e quadros que se apresentam assim no consultório, na experiência dele. Essa paciente, como ela fez a colestectomia há 8 anos, não seria minha primeira hipótese. Geralmente, os pacientes que fazem a colestectomia e têm diarreia no pós-operatório são pacientes que vêm com uma história de uma diarreia bem determinada logo depois da cirurgia e que geralmente foi mal conduzida pelo cirurgião. Isso é muito comum. Os cirurgiões acabam esquecendo que a colestectomia pode causar essa diarreia aguda pela presença da bile pura que vem ela é catártica e vem para dentro do intestino e dá esse efeito de diarreia, com mudança, às vezes, de flora intestinal. E essas pacientes, normalmente, a gente trata sem antibiótico, sem nada. A colestiramina, você usa a colestiramina por um período só e há uma adaptação bem tranquila desses pacientes. Então, normalmente, tem 2 casos. Tem os meus pacientes que eu opero, que eles já começam com a diarreia, normalmente, quando voltam à dieta normal, depois de uma semana, 10 dias. A gente geralmente pede já para os pacientes, é uma conduta muito antiga do professor Marquezini. Pacientes colestectomizados, a gente aconselha a evitar
comidas com gordura que provoquem exatamente a funcionalidade da bile no intestino. Quando a gente pede isso e faz um controle próximo, explica para o paciente que essas comidas gordurosas podem levar a essa diarreia, mas daí não é só queijo, que é outra coisa também que chama atenção. O paciente tem uma diarreia com qualquer coisa e o queijo piora. Também não faz sentido. Então, e 8 anos depois ela vir sem uma história prévia, de pelo menos ter tido sintomas de pós-acolestectomia, aqui no caso eu não realmente nem me passou pela cabeça esse diagnóstico. Já fiz muita colestectomia na minha vida, acompanho muito paciente e muitos pacientes vêm com diarreia de outros colegas, às vezes com a queixa da diarreia como primária. A gente vai na história clínica do paciente e ele fez uma colestectomia 1 ano atrás, está com a diarreia, geralmente existe uma chave pontual, diarreia e cirurgia, e a gente trata. Síndrome do intestino irritável é uma das coisas que a gente pensa muito nisso, sempre. É uma patologia muito comum, a gente acompanha vários pacientes. Eu tenho que fazer gastroenterologia nos meus pacientes pós-operados, porque a gente logicamente, a gente não trata a obesidade, a gente trata uma pessoa, então tem que fazer gastroenterologia. Normalmente eu peço ajuda também para os meus colegas gastroenterologistas. Mas uma das coisas que cirurgião às vezes pensa quando tem diarreias assim súbitas, acompanhadas de dor abdominal, são tromboses mesentéricas e trombose veia porta, que ela tem 59 anos, a paciente, e a gente teria que talvez procurar um pouquinho mais causas vasculares, se essa paciente tem histórico alguma coisa na área cirúrgica. Às vezes você faz isquemias não maciças, mas isquemias segmentares, que podem dar sintomas, principalmente de cólon, sigmoide, e dar exatamente sintomas, cólica, dor abdominal e diarreia dessa forma explosiva. Então, como cirurgião, se um gastro viesse me dar uma ajuda aqui que eu não estou conseguindo, eu iria investigar também essa parte, e no caso aqui, uma colonoscopia poderia ser. Eu tenho 2 casos no meu histórico de vida em pacientes clínicos de trombose de veia porta que dão dor abdominal e alteração importante do trato gastrointestinal agudamente assim também. Então, são casos assim raros, mas que, logicamente, aqui dentro do que foi discutido, sem dúvida nenhuma, a minha primeira terapêutica não seria fazer uma dieta. Teste terapêutico, acho que é o mais fácil de intolerância alimentar. E, gente, assim, quando o Caetano fala da conduta do passado, do professor Marquezine, ele não está falando do alter ego dele, não. Ele está falando do pai dele, viu? É uma história boa. Adélia, você vê que nós estamos em sintonia. A nossa plateia está em sintonia com nossos experts. Siga, minha criança. Bom, a primeira coisa que eu pensei para essa paciente, eu realmente tenho essa diarreia colerética, né? Mas, como já foi falado, não foi meu primeiro diagnóstico, não foi meu primeiro pensamento. O que eu pensei foi no SIBO, né? E o que é o supercrescimento bacteriano do intestino delgado? É uma desbiose, né? Onde você tem uma alteração, um aumento das bactérias, 10 a elevado a terceira, tem alguns trabalhos que moram a 10ª a 5ª, é uma síndrome que você tem tanto alteração da composição das bactérias como aumento das bactérias no intestino delgado, né? E quais são as causas da SIBO? Você tem alterações devido a alterações de motilidade, como nos diabéticos, né? Extremamente frequente, a gente vê isso no consultório todos os dias, em caso de gasparesias, uso de opioide, né? Em alterações anatômicas, a gente vê isso muito nos pacientes com doença inflamatória intestinal, onde você faz as ressecções, os estenoses, né? Na ressecção da válvula ileocecal, que é um fator protetor, grande protetor da desbiose, e o que a gente comenta hoje, que é extremamente frequente, são as gastropastias redutoras, né? Que hoje é uma moda, né? A gente tem visto cada vez mais, no consultório eu faço endoscopia, eu faço quase todo dia uma endoscopia pré ou pós-operatório de bariátrica. A hipocloridria, né? Que pode ser também pelo uso prolongado de IBPs, as imunodeficiências imunes adquiridas ou inatas, multifatorial, como pancreatite crônica. A gente tem 40% dos pacientes com pancreatite crônica são portadores de SIBO.
A doença celíaca, quando você faz o diagnóstico, é extremamente frequente quando você faz esse diagnóstico inicial, quando você tem atrofia das vilosidades, ter o SIBO associado. Então, o paciente tira o glúten da dieta e não melhora, continua sintomático, você tem que pensar no SIBO, como também na insuficiência pancreática exócrina, que é outro assunto, né? As hepatopatias, a idade, né? A obesidade, a síndrome do intestino irritável. Então, a gente tem amplas causas, né, de supercrescimento do intestino bacteriano do intestino delgado. Adélia, o quadro clínico da SIBO... Adélia, deixa eu fazer uma pergunta. Nesse caso, qual seria a etiologia dessa SIBO? A paciente não é diabética, ela não tem nenhum desses comentários que ela tem sindromicamente esse diagnóstico, sim. Mas e etiologicamente? Por que essa paciente desenvolveu SIBO? Para planejar, tem que ter uma visão de médio e longo prazo dessa paciente, que o quadro vai tender a recidivar. Odé, você fez uma pergunta interessantíssima. Eu faço teste respiratório no consultório, né? Eu vejo que a maioria dos pacientes, né, principalmente os meus, muitas vezes você não tem um fator de risco, entendeu? Eu vejo isso todo dia. Tá? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter uma visão mais ampla. Eu pego muito SIBO no consultório, muito. Pacientes jovens, sem fator de risco, sem cirurgia, né? E eu não sei explicar, não, mas eu tenho visto demais. Queria até ver a opinião de vocês aí. Professora Rosa? Eu poderia complementar, Adélia, eu também vejo muito isso, mas a gente vê isso no dia a dia. Mas o que eu queria complementar é que, em relação à questão da colecistectomia, eu nem falei para uma questão do quadro de Jarry com a colecistectomia, porque ele realmente já tem muito tempo, ela já tem uma cirurgia muito antiga. Na verdade, o que eu coloco é que toda vez que eu vejo um paciente que é colecistectomizado previamente, eu já vejo que esse paciente é um funcional complexo. Então, pelo fato dela já ter sido colecistectomizada previamente, isso significa que ela já tem uma que a gente chama de disfunção, né, de motilidade universal. Então, o que acontece com esses pacientes? São colecistectomizados, fazem a colecistectomia, muitas vezes os sinais e sintomas perduram e às vezes até pioram, né, porque a causa da doença do paciente é uma disfunção que é universal, né, uma disfunção digestiva em que você inclui tantos os diagnósticos de doença funcional, às vezes num paciente só. Foi por isso que eu falei da colecistectomia. E uma outra pergunta que eu queria fazer para a Adélia é o seguinte: você, assim, no inquérito alimentar, você só pesquisou queijo, quer dizer, não pesquisou outras fontes de alimento, quer dizer, na verdade, outros macronutrientes? Não, eu sempre pergunto, Rosa, eu sempre pergunto, é porque eu quis deixar é importante. mais enxuto, sim. Né? Isso aí é fundamental. Porque eu falo que é interessante também uma outra coisa. Desculpe. Não, pode falar. Agora, não, é que eu acho interessante, assim, porque eu vejo a questão do glúten, né? E nós agora colocamos no inquérito lá também. É lógico que no dia a dia do consultório a gente não consegue fazer isso, mas lá na universidade, os alimentos, assim, pergunto sempre para o paciente: não, eu tenho intolerância ao glúten, que é uma coisa que as pessoas hoje, realmente o self-reported é uma coisa fantástica, né, no mundo inteiro. E aí ela pergunta: então, você sabe quais são os alimentos que contêm glúten? Então eu coloco uma lista, né? E, na maioria das vezes, as pessoas não sabem. E elas dizem que têm intolerância ao glúten. Quer dizer, elas, na verdade, às vezes são intolerantes a um enorme grupo de macronutrientes, e isso é que é interessante, né? Então, o colecistectomizado, doente funcional, ele é um funcional universal. E o SIBO cabe aí exatamente como você falou, porque a gente, às vezes, não consegue identificar uma causa. Ele é um paciente funcional. Eu chamo esse paciente do paciente lento, né? Que ele tem disfunção universal mesmo. Olha, é só isso, para complementar. Eu comentei com dessa, assim, eu pego muito, a maioria dos pacientes eu pego sem fator de risco, nada do que eu coloquei na prática, eu vou ser bem sincero, eu vejo isso. E pacientes jovens também, tá? Sim, é verdade. Lembrando que vocês estão falando assim da diarreia colerética, lembrando que pacientes com diarreia crônica, 20% são diarreia colerética com uma absorção dos sais biliares, independente da colecistectomia, né? E a gente não tem exame para ver na prática clínica. Então, mas é bom. 20% das diarreias crônicas são por má absorção de sais biliares, né? Uhum. Então, vamos lá. Clínico, né?
do SIBO é variável, mas o que predomina é a diarreia, a dor, distensão abdominal, gases, e a brain fogness, que é aquele cansaço, obnubilação, que a gente vê isso não só no SIBO, como em outras, como a doutora Rosa falou, em outras situações, né? Como nas intolerâncias alimentares, principalmente a intolerância ao glúten não celíaco, é extremamente frequente isso aí. E dependendo do paciente, da causa básica e desse SIBO, ele pode ter deficiências nutricionais. E o que a gente vê na prática, que eu aconselho todo mundo a pedir, eu peço todos os dias, é a dosagem de vitamina B12, né? Então, a gente vê muita baixa de B12 e aumento de ácido fólico, que são indícios indiretos, né, do SIBO, tá? Então, nessa paciente... em relação ao SIBO, aí vai perguntar, nossa, mas eu moro no interior, né? Eu sei que tem muita gente aqui que assiste essa aula de vários locais do Brasil que não tem condições de fazer o teste respiratório, né? Eu sou privilegiado, tenho essa oportunidade, mas, assim, teoricamente, você não é recomendado fazer o tratamento empírico do supercrescimento, pela inespecificidade dos sintomas e por poder, às vezes, dar até um problema com clostridium, né? Então, como é que a gente faz o diagnóstico da SIBO? É pelo aspirado jejunal e cultura, mas isso na prática a gente não usa porque é invasivo, tem que fazer endoscopia, tudo mais, e o que a gente tem na prática hoje é o teste respiratório de hidrogênio, né? Então, a gente dá esse é o básico do teste respiratório, tanto para as intolerâncias alimentares como para a pesquisa da SIBO. Você dá o substrato via oral, que vai variar de acordo com o que você vai pesquisar. Você tem a fermentação no intestino delgado, e quem faz essa fermentação são as bactérias, né? Nós não produzimos hidrogênio, quem produz são as bactérias, e a gente mede esse hidrogênio expirado. Lembrando que aqui no Brasil a gente não tem, na maioria dos serviços que eu saiba, a dosagem do metano. Então, quando você tem o predomínio de metano, que nos Estados Unidos eles fazem muito hidrogênio e metano, quando você tem um predomínio de metano, você muitas vezes tem constipação e não diarreia nesse paciente. E você pode ter de 15% a 20% de pacientes não produtores de hidrogênio, então você tem um falso negativo. Então, aqui mostrando a curva, né? Você pode usar a glicose ou a lactulose como substrato, tá? Os dois são válidos. Bom, e essa paciente, eu pedi o exame para ela do teste de supercrescimento, veio positivo. Eu passei para ela, a conduta que eu passei foi o metronidazol associado a um probiótico, e prescrevi também uma dieta pobre em lactose e a lactase sob demanda, né? E eu gosto muito de desneurotizar os pacientes, como a doutora Rosa falou, da intolerância. Porque tem gente que fala assim, doutora, você me passar uma domperidona, e olha na bula que tem lactose no medicamento. Isso é incapaz de provocar sintomas nos pacientes, né? Então, eu sou... como é que eu falo? Assim, meu consultório é muito viciado. As pessoas vêm assim, eu tenho uma clientela diferenciada, né? Então, eu pego intolerância no consultório todos os dias, mas eu tento desmistificar, porque fica uma neurose total e isso faz muito mal para a cabeça e a vida social, como a gente vai comentar mais na frente. Bom, a paciente voltou com grande melhora, cessou a diarreia, tudo mais, mas ela ainda mantinha muitos gases e estava reclamando para mim. E agora, o que vocês fariam? Antes disso, Délia, Oi? você usa só metronidazol, você faz associação com ciprofloxacina, você tem experiência nessa associação, ou só usar cipro, e agora com os novos antibióticos não absorvíveis, se você está tendo experiência. Eu hoje em dia, dificilmente eu peço para o paciente restringir lactose. Eu acho que você ter lactase à disposição é uma questão de adaptação da dose da lactase para que ele possa ter uma digestão da lactose e não ter nenhum tipo de problema relacionado a isso. Acho que não tem muito mais sentido você hoje restringir a lactose, pedir para ele tomar leite sem lactose, que custa caríssimo, é mais fácil comprar lactase. Eu gostaria de saber se você tem, na tua experiência aí, já que você tem uma boa referência nisso,
um comparativo entre o metronidazol, a ciprofloxacina. Olha, até se eu não tenho comparação, não. O antibiótico que eu mais uso é o metronidazol mesmo. Já usei rifaximin em alguns, mas como é muito caro, né? Tem alguns pacientes que eu uso. E o meu consultório, assim, eu atendo convênio, né? Então, assim, eu atendo desde faxineiro a ministro, né? Então, assim, minha clientela é muito, muito diversificada. E a maioria dos pacientes eu resolvo bem com metronidazol, eu tenho uma boa resposta. Dependendo se ele já usou antes, eu uso o cipro, a gente vai comentar, eu vou comentar mais à frente do tratamento, né? Em relação à lactose, à restrição, o que eu costumo chamar a atenção dos pacientes? Evitar leite condensado, creme de leite e sorvete. Entendeu? E o resto eu acho que você tem que, sob demanda, você vai usando a lactase de acordo com a necessidade, né? Porque eu falo, você vai passar uma manteiguinha no pão, você não faz mal, não sente mal, não precisa usar nem a enzima, nem tirar essa manteiga, né? Eu acho que tem que ter um bom senso, que nem a doutora Rosa falou. A gente não tem que ficar neurotizando isso aí, não, tá? Mas o que você faria com essa paciente, Décio? Ela está com gases ainda. Ela tem tomado mesmo com probiótico. Ela tomou o probiótico, tomou o antibiótico, melhorou muito, muito, mas ela ainda me queixava de muitos gases. Ela tem aerofagia? Você percebeu isso Não. nessa paciente? Paciente tranquila. Ela se dizia ansiosa, mas no consultório ela não me passou esse tipo de... Era um paciente fácil de lidar, entendeu? Um paciente tranquilo no consultório. E aí, o que vocês fariam? Boa pergunta. Estamos na votação. Podem discutindo. Vamos pensando. Posso comentar? Pode comentar, professora. Não, o que eu não quero... Na verdade, o meu raciocínio é muito semelhante da Adélia, né? Minha conduta também é muito semelhante, mas eu realmente, assim, a intolerância à lactose ainda é uma coisa que eu fico muito em dúvida se ela não é parte de um conjunto de intolerância alimentar múltipla, né? Então, isso é uma coisa que eu deixo sempre para o final. Tento restringir realmente alguma coisa pequena, porque eles realmente têm dificuldades e fazem restrições, às vezes, muito grandes e desorientam a sua própria vida e acabam ficando com muito mais sintoma do que o habitual. Mas eu acho assim, o probiótico, eu sugeriria, no caso dessa paciente que persiste com sintoma, a gente colocar para ela a importância dela utilizar o probiótico por um período mais prolongado. Eu normalmente tenho um protocolo maior. Na verdade, ao invés de 30, usar 60 dias, né? Rever em 30 e depois, mesmo que... mas olha, você vai melhorar, isso vai acontecer. Porque, na verdade, essa transformação, essa indução de uma flora menos produtora de gás, ela vai acontecer mais tardiamente, é o que eu tenho visto no dia a dia. E se você consegue conhecer o paciente, às vezes você tem um efeito positivo mais a posteriori. É só isso mesmo. Perfeito. Deixa eu ver nossa plateia, como é que está a nossa audiência. Dieta Low Food Maps, 63%. Posso seguir em frente? Pode seguir. Bom, Dieta Low Food Maps, 63%, Adélia. Mas não foi por aí que eu pensei, não. Só chamando a atenção, assim, que quando você faz o tratamento do FIBO, a AGA não recomenda um teste respiratório de controle, tá? Isso, você fazer o teste, eu tratei a FIBO e fazer um teste respiratório para controle, se for negativo, isso aí não tem recomendação, tá bom? Bom, eu não pensei no FoodMaps dessa paciente, né? Não, desculpa. Eu passei uma dieta FoodMaps para ela e passei alfa-galactosidase, uma dieta FoodMaps light, tá certo? Mas, que a gente vai discutir mais na frente, no final dessa aula, eu vou comentar sobre essa dieta FoodMaps light. Bom, então, quando você pega um paciente com FIBO, né, com essas queixas, você tem um diagnóstico diferencial das intolerâncias alimentares, o supercrescimento fúngico do intestino delgado e o síndrome do intestino irritável, tá?
são todos muito parecidos, né? É o que eu falo, eu não consigo diferenciar muitas vezes um do outro e separar. Eu acho que está tudo junto e misturado. Eu passei essa dieta Food Med Flight, passei alfa-galactosidase e essa paciente não melhorou, tá? Ela ia fazer uma coluna preventiva, não fui eu que pedi, ela tinha ido no Procto, ia fazer uma coluna preventiva e eu fiz a opção de fazer um tratamento empírico do supercrescimento fúngico do intestino delgado. Empírico porque a gente não tem, né, esse exame aqui no Brasil de fazer o aspirado do denal para fazer a cultura. Eu deixo bem claro para a paciente que é um tratamento empírico, se ela concorda com isso, tá? E a paciente concordou. Eu passei também que ela tinha o intestino um pouco preso, passei o planta ovata e eu vou também, mais para frente, justificar a minha opção por essa fibra. Por que eu escolhi essa fibra? Adélia, eu tenho algumas perguntas. Nesse caso, a paciente, na história dela, ela referia intolerância à rafinose para você pensar em alfa-galactosidase, ou foi um teste terapêutico, uma coisa bem... Foi um teste terapêutico. Uma coisa empírica? Como eu estou falando, assim, o meu consultório é viciado, eu sei que eu tenho uma clientela viciada, diferenciada nesse aspecto, então eu pego intolerância à rafinose no meu consultório todos os dias, sem exagero. Tá? Todos os dias. E eu vou comentar mais na frente da dificuldade que a gente tem no diagnóstico. Nós não temos exame para isso, né? Então, eu vou comentar um pouquinho mais na frente isso. Rosa, eu acho que gostaria de fazer um comentário. Até fazer um comentário de fechamento nesse sentido, é que é difícil mesmo fazer o diagnóstico diferencial desses pacientes, e eu reitero, muitas vezes é necessário, eu pelo menos na minha conduta, né, às vezes aumentar o tempo de uso de probiótico, porque eu acho que o que acontece com esses pacientes muitas vezes eles precisam mudar realmente o seu padrão de microflora bacteriana. E esse padrão de bactéria produtora de gás, para mim, acho que o probiótico é a mesma coisa que o ultrassom foi no início do século. Ele funciona, do meio do século anterior, né? Ele funciona muito bem, mas você precisa usar por mais tempo. O difícil é o paciente aceitar, né? Então, às vezes, a inclusão do metronidazol por um período curto e manter o probiótico por um período mais longo é a minha conduta, geralmente, no dia a dia, e acaba funcionando. Mas a ansiedade do paciente, às vezes, é muito grande, né? Então, dificulta. Ok, vai lá, Adélia. Aí eu vou apresentar isso. Oi? Adélia, deixa eu perguntar uma coisa para você. Essa paciente teve um quadro de cibo, com diarreia, etc., mas você não comentou que o basal dela era a constipação? Que se ela é uma paciente constipada cronicamente, com quadro basal, isso pode... Ela tinha umas fezes endurecidas, que incomodavam um pouco. Né? Que já é um dos critérios mais importantes, efetivamente, para a constipação, juntamente com outros. Então, isso leva a você remeter um pouco para trás no seu raciocínio, porque essa paciente pode ter uma alteração de motilidade que está sendo esterilizada pela constipação, que pode justificar, inclusive, a própria sigla dessa paciente. Né? Por algum motivo, eventualmente não consigo pegar na anamnese, uso de algum medicamento e assim por diante, essa paciente piorou. Isso efetivamente é uma questão. E tratando a constipação dela, eu, antes de fazer o tratamento empírico contra crescimento fúngico, que pode ser concomitante ao crescimento bacteriano, uma coisa não exclui a outra, efetivamente, talvez essa paciente pudesse também, eventualmente, ter uma resposta melhor em relação àquela queixa de distensão que ela tinha. Então, é algo para se pensar, num caso desse, como você estratificar estratificar os passos do tratamento, porque se a gente coloca tudo de uma vez, no final das contas, a gente pode não saber exatamente o que melhorou a paciente. E aí, depois, quando você vai retirando as medidas terapêuticas, seja elas comportamentais ou farmacológicas, a gente pode ter alguma dificuldade de saber o que eu tiro primeiro. Tá? Um comentário, assim, suportando também o que a professora Rosa falou, eu particularmente acho que probiótico, a gente não pode esquecer que o probiótico ele leva um tempo para agir. Pelo menos, no mínimo, 2 semanas ele leva para começar a agir. Ele precisa
ele não, obviamente, ele não coloniza, o probiótico não coloniza, mas ele se instala, adere à mucosa, e a mucosa, ao epitélio intestinal, ele vai começar a fazer o seu efeito biológico. Isso demora pelo menos 2 semanas. E 2 semanas de efetiva ação biológica, muitas vezes, na minha opinião, também é pouco. Eu, na realidade, eu deixo o probiótico da paciente por meses, 3, 4, 6 meses. Inclusive, eu até falo para ela assim, olha, esse medicamento ele tem uma série de efeitos positivos, não só nesse teu problema como tem, mas na tua saúde como geral. Eu gosto muito do probiótico, acho que o probiótico bem indicado, principalmente se a paciente tem outros comemorativos, é uma coisa que ajuda bastante também. A minha visão, nesse caso em particular, que ele tem alguns detalhes realmente que são, assim, que eles são complicadores do raciocínio clínico. O desafio, a gente está aqui para isso. Vamos lá, Adélia. Tem muita coisa pela frente. Tem. Bom, eu falo que minha vida mudou no DDW que eu assisti essa apresentação aqui. Foi a apresentação sobre um trabalho sobre supercrescimento fúngico. Então, mostra que pacientes com sintomas inespecíficos, dor abdominal, distensão, dispepsia, náusea, fisiose, né? Que foram rastreados, fizeram vários exames, coluna, endoscopia, e não apresentava nada, e foi feita cultura desses pacientes, né, de duodeno, e 19% apresentava supercrescimento fúngico, 25% bacteriano e 19% associação do fúngico com bacteriano. Então, se você juntar, você tem 40% dos pacientes com sintomas gastrointestinais inespecíficos apresentando supercrescimento fúngico, né? E eu confesso que eu tenho tratado bastante, tá? Isso a gente pode levar para discussão. E depois também tem um trabalho mostrando, mais em seguida, aquele lá foi de 2014, pacientes submetidos a colectomias também entram no grupo de risco para supercrescimento, tanto bacteriano quanto fúngico, quando tem alterações da anatomia. Bom, essa paciente, depois que eu fiz o tratamento empírico do supercrescimento fúngico, ela voltou assintomática, muito feliz e agradecida. O intestino dela melhorou com a fibra e a coluna dela, que ela fez, que não fui eu que solicitei, mostrava apenas uma diverticulose. Tá? Nós vamos para o segundo... Bom, então aqui falando sobre o supercrescimento bacteriano, né, que a gente, como que trata, a gente tem que corrigir as causas se necessários, né, identificar as deficiências nutricionais, fazer alterações da dieta, como o Décio e a doutora Rosa comentaram, né, a associação do fibo com o intestino irritado. E o tratamento, você tem vários antibióticos que você pode usar, né? A AGA recomenda o antibiótico de primeira escolha, a rifaximina, mas, como eu falo, aqui no Brasil a gente já tem, mas é muito caro, então nem todos os pacientes. Eu, particularmente, meu primeiro antibiótico que eu costumo usar é o metronidazol. Bom, vamos para o segundo caso, que tem muita coisa para a gente discutir ainda. É um paciente de 59 anos, ele era um atleta profissional, foi um atleta olímpico até, e é um conhecido meu de longa data, ele é meu amigo, né? E ele me procurou há 6 meses com dor abdominal intermitente, cólica, gases fétidos, náuseas, e queixava também de muita dispepsia. Tinha um ritmo intestinal normal, uma cirurgia bariátrica, né? Depois que ele parou de lutar, ele engordou bastante, fez um sleeve há 10 anos, já me trazia exames de intolerância à lactose e sorologia para doença celíaca negativo, e ele estava consultando com outro médico em uso de Buscopan, Tectalônio e Zolpidem. Ele também era colestectomizado, me trouxe uma endoscopia que mostrava uma gastrectomia vertical, com a biópsia com gastrite moderada, o H. pylori positivo, e ele já chegou no meu consultório usando o esquema TRIPS para H. pylori, né, aqueles outros medicamentos, e estava no D4 do esquema TRIPS. Qual a conduta que vocês fariam para esse paciente? Agora, Marquezine, coloque logo para frente, se poste.
Precisaríamos muito do seu raciocínio, querido. Com a gastrectomia vertical, a primeira coisa que eu falei nesse paciente era suspender o tratamento da H. pylori. A gente sabe que alguns pacientes podem fazer diarreia com o uso de azitromicina ou claritromicina. Então, o esquema tríplice, às vezes, dá diarreia. Primeira coisa. Ele estava com diarreia quanto tempo antes? Ele já tinha diarreia antes ou só dor abdominal? Não, a queixa dele maior era dor abdominal, distensão e dispepsia. Ele não teve diarreia. Então, vamos voltar. Dor abdominal pós-sleeve, a gente tem que tomar cuidado com dispepsia, dor abdominal e esses sintomas, tem que antes ver se cirurgicamente a cirurgia está bem. A gente vê pacientes operados que podem ter, sim, problemas de motilidade grave, gástrica, tardiamente, depois da cirurgia bariátrica. Então, a primeira coisa que eu faria, eu investigaria esse estômago através de exames radiológicos, principalmente, porque a endoscopia muitas vezes não é capaz de ver anatomicamente esse estômago. Depois, logicamente, tem que lembrar que SIBO é uma coisa que é mais comum na cirurgia bariátrica do que muito cirurgião pensa. E a incidência chega, por exemplo, pós-bypass gástrico, a 80%. Mas a gastrectomia vertical também faz. Qualquer cirurgia que você altera a motilidade gastrointestinal, você pode ter SIBO. E eu acho que aqui seria talvez uma opção. Pancreatina, no caso, é um paciente que não mexeu no trânsito intestinal, não vejo motivo antihistamínico, e SIFO também não. Eu pensaria em SIBO se eu fosse clinicamente tentar imaginar esse paciente. Eu acho que seria isso. Fazer uma observação, aproveitando o que o Marquesi colocou, em relação ao H. pylori desse paciente. Se ele já apresenta diarreia, eu também não começaria o tratamento da H. pylori. Eu esperaria estabelecer... Ele não tinha. Não tinha. Eu sei que ele não tinha diarreia. Eu estou falando se ele tivesse diarreia, como o Marquesi me colocou isso inicialmente e fez o comentário, eu gostaria de levar essa discussão um pouco para frente. Se ele tivesse diarreia, eu pensaria da mesma maneira. Eu tenho alguma pressa em tratar esse Helicobacter pylori? Não, nenhuma. Ele tem alguma indicação formal do tratamento do Helicobacter pylori, como, por exemplo, história de câncer na família, alguma coisa assim? Aparentemente não, que não foi relatado. Então, qual é a pressa que eu tenho? Vamos esperar, vamos o paciente estabelecer, etc. Mas, uma vez eu começando o tratamento, eu não pararia. Mas eu explico para você por quê. Porque você queimaria a claritromicina, você, que é o melhor antibiótico que nós temos, aumentaria o problema da resistência e seria muito difícil o retratamento, mesmo porque esse paciente ele tem uma cirurgia do estômago dele, né? Então, isso efetivamente complicaria muito mais o tratamento num segundo momento, quando você resolvesse tratar. Porque é difícil você não tratar o paciente que ele já tem o diagnóstico de Helicobacter pylori. O paciente vai no Google, ouve um monte de coisa, isso aqui é um oncogênio tipo 1, etc. Então, eu acho que nesse caso, em particular, nessa situação, não começaria baseado exatamente na premissa que você falou. Está com diarreia, se ele tivesse diarreia, vou dar um antibiótico, ele vai piorar a diarreia. Perfeito. Agora, se você começou, se você já pegou o paciente, eu não suspenderia exatamente pelo problema da resistência bacteriana, que é um problema muito sério aqui no nosso país. Nós temos pouquíssimos antibióticos que são disponíveis para o tratamento da Helicobacter pylori. Então, todo e qualquer um que a gente consiga manter, ele é muito precioso para a gente efetivamente queimar dessa maneira. Então, essa observação que eu gostaria de fazer, particularmente em relação a esse comentário que foi colocado. Décio, vamos aproveitar só um pouco o Marquezini, só para a questão de uma orientação para todos os nossos gastos do Brasil. Marquezini, um paciente como esse foi pós-sleeve. Eu queria só a sua diferença de conduta para um paciente que vai para uma endoscopia. O que você gostaria que o endoscopista passasse para você de informação numa dor abdominal de extensão no pós-sleeve? Veja, esse é o tipo de sintoma que preocupa mais com bypass. Pós-sleeve, aí você tem, logicamente, por isso que eu digo que o SIBO seria a primeira, talvez, pensamento, que você mexe pós-sleeve. Mas se eu quisesse descartar qualquer problema da gastrectomia vertical via endoscopia, eu acho muito, olha, eu vou ser franco, eu sou endoscopista também, Fábio, há muitos anos.
a não ser que você tenha uma alteração anatômica onde você entra e vê um desvio grande do eixo, um estreitamento distal da incisura angular, com uma dilatação grande do fundo gástrico, algo muito evidente, você detectar alterações anatômicas de motilidade, por exemplo, endoscópica, é muito difícil você ver isso. Então, eu acho que não é por aí. Lógico que eu pediria endoscopia, que o H. pylori foi encontrado e é importante. O que o Décio falou, total acordo, a gente evitar ao máximo suspender. Logicamente que se você não tem a diarreia e o paciente começa com a diarreia com o uso do medicamento e for algo que o paciente digamos, inviabiliza a vida normal do paciente, não há como, Décio, a gente não suspender. Mas, logicamente, eu concordo com você que manter antibiótico sempre é importante. Agora, eu acho que o exame radiológico aqui, Fábio, vai nos dar muito mais. O Galvão é craque nisso aí, mostra muito exame radiológico para nós, mostrando estômagos, às vezes, parece um S dentro do abdômen do paciente. E isto é sintomático. Eu tenho um caso muito peculiar de uma paciente que me procurou exatamente com esse sintoma. Dor abdominal, mal-estar, sensação de meteorismo importante. Ela tinha uma alteração importante do estômago. Eu quis converter a cirurgia dela para um bypass, para tirar toda a pressão desse estômago, e ela não queria. Ela saiu do consultório braba e disse que ia voltar a falar com o cirurgião, que prometeu para ela que a cirurgia dela não ia ter problema. Mas são coisas muito importantes. E eu falei para ela em outros tratamentos, mas ela já tinha voltado já de tratamento para cibo, já tinha, isso inclusive foi um atendimento em São Paulo, já tinha passado por gastroenterologista, já tinha passado, e a única coisa que ela tinha era essa alteração anatômica muito, muito, muito evidente do estômago pós o exame radiológico. Então, estudo radiológico contrastado, dinâmico, paciente ortostase. Exatamente. Fábio, deixa eu fazer uma pergunta para o Marquezinho. Bom, primeira coisa, um comentário. Eu sou um fã do radiológico. É uma pena que hoje em dia, quando você pede um raio-x, o paciente conseguir fazer é uma dificuldade. Ninguém quer fazer, tanto por avaliação do estômago quanto avaliação do esôfago. Mas, alguns anos atrás, Marquezinho, nós tivemos uma reunião de cirurgiões bariátricos e gastroenterologistas clínicos. Uma reunião patrocinada por um laboratório, seu pai estava lá. Se eu não me engano, teu pai estava lá presente. A grande discussão ali era exatamente o papel da Helicobacter pylori, o resultado da cirurgia, e o pessoal estava muito dividido entre qual tipo de cirurgia realizar. Se fazia o bypass ou se fazia a vertical. Qual é a tua preferência e por quê? Puxa, aí vai ser uma honra um dia dar uma aula sobre isso para vocês, mas encurtando a conversa de um jeito bem simples, hoje nós temos vários indícios mostrando que a gastrectomia vertical pode ter uma recidiva de obesidade maior. E isso é uma preocupação para os cirurgiões bariátricos. Com 2 anos, os resultados são muito similares, mas quando você faz um segmento a partir do 5º ou 6º ano, existe uma descola a curva de uma para outra em recidiva de obesidade, e o potencial metabólico também que a gente deseja com o paciente obeso, porque a obesidade não é só o excesso de peso, a obesidade é excesso de inflamação, enfim, tudo aquilo que eu não vou aqui falar para vocês, que é muita coisa, mas o bypass ainda mantém para mim, o primeiro lugar ainda em termos de tratamento de obesidade dentro do Brasil. Existem algumas outras técnicas que estão sendo discutidas no mundo, mas no Brasil é o bypass gástrico, Conselho Federal de Medicina, muita ciência por trás, e mostra, sim, que o bypass gástrico traz um benefício muito grande e mais duradouro. Existem várias outras coisas. Tanto a preocupação é essa, que nos Estados Unidos, o sleeve, que é a gastrectomia vertical, é a cirurgia ainda mais feita, mas já lá estão fazendo cirurgias, estudando cirurgias para pacientes que voltam a ganhar peso com o sleeve. E aquela ilusão que se vende muito, que alguns cirurgiões vendem, infelizmente. Olha, faz o sleeve, porque daí não precisa mexer no intestino. Daí não vai ter problema, como se mexer no intestino fosse o Voldemort do Harry Potter. Não pode falar, porque senão alguma coisa ruim vai acontecer. Então, assim, faz primeiro o bypass, o sleeve, e se não der certo, depois faz um bypass para emagrecer. Não funciona. Bypass pós-sleeve é para tratamento de refluxo. Para tratamento de recidiva de obesidade, não funciona. Então, a coisa é mais complexa. O buraco é um pouco mais embaixo. É uma discussão muito grande. Ainda, se eu tivesse o cirurgião bariátrico aqui, a gente ia acabar discutindo. Mas, só para dizer assim, o meu modo de enxergar, não estou dizendo que o sleeve é uma cirurgia ruim, mas estou dizendo que a minha preferência pessoal é pelo bypass.
Obrigado. Perfeito. Adélia, vamos lá. 85% da nossa audiência concorda inicialmente com Marquezine e pensaria na SIBO. Os gastros estão afiados com os cirurgiões, tá vendo, Marquezine? Muito bom. Só que eu não pesquisei o SIBO nesse paciente porque ele já estava em uso do antibiótico para o esquema tríplice, né? Do Pro-H. pylori, que pega a SIBO também, faz um tratamento para SIBO, né? Então, assim, para você fazer o teste respiratório, você teria que esperar 1 mês do término do antibiótico, tá certo? Eu passei para esse paciente a pancreatina, a Marquezine vai falar, mas você não fez bypass, né? No bypass, a gente sabe da sincronia da chegada do alimento no duodeno, então você tem muitas vezes que usar a pancreatina nesse paciente, mas esse paciente tem grandes chances de ter um SIBO, que eu não pesquisei porque ele já estava em uso de antibiótico e eu imaginei que ele fosse tratar. E a gente sabe que na SIBO você tem a diminuição da enteroquinase, né, na borda em escova da mucosa no duodeno, e que você, então, pode ter uma inativação do tripsinogênio para tripsina. Então, eu costumo usar bastante, mesmo no sleeve, eu passei a pancreatina para esse paciente e passei um probiótico, né? E ele melhorou. Deixa eu fazer uma pergunta para você, uma colocação bem de encontro com o que o Marquezine falou. Eu me lembro ainda da época da gastrectomia B2, que era uma causa de insuficiência pancreática secundária exatamente ao falta de estímulo que você tinha. Mas, nesse caso, o paciente não fez uma gastrectomia B2. Mas ele tinha grande chance de ter, como eu comentei, um supercrescimento bacteriano. E quando você tem um supercrescimento bacteriano, você pode ter inativação. Não, sim, mas ele não estava já tratando, já não estava tomando antibiótico? Estava tomando, mas eu passei a pancreatina para ele e ele melhorou muito da dispepsia. Muito, que era a náusea da dispepsia. Mas ele ainda reclamou para mim. Ele é um paciente, como eu estou te falando, ele é meu amigo. Então, ele tem acesso a mim, ele liga, manda mensagem, era que eu conheço ele há uns 30 anos. E ele ainda melhorou bastante, mas ele ainda reclamava de dor abdominal à ingesta de alguns alimentos. Eu fiz um tratamento empírico de supercrescimento fúngico para ele. Ele não melhorou, tá? Aí eu fui tentando no diário, né, o alimentar dele. Ele comeu alho um dia, teve dor abdominal, aí eu passei uma dieta para ele e a alfa-galactosidase. E esse paciente melhorou muito. Então, é aquilo lá que eu falo desde o início. É difícil você separar uma coisa da outra. Como eu conheci esse paciente, e ele foi um judoca atleta olímpico, ele morou uma época no Japão. Então, ele costumava comer muito molho shoyu, né? E eu comecei a questionar, e descobri que ele estava comendo muito molho shoyu. Aí eu mandei ele parar com o molho shoyu e ele ficou ótimo. Tá bom? Então, essa aqui é mais... Vamos para o terceiro caso. Calminha. Eu tenho algumas perguntas aqui que eu gostaria de trazer à audiência para debater um pouco com vocês. Carla, está por aí, meu bem? Estou aqui. Carlinha, traga para a gente o que nossos amigos de todo o Brasil estão trazendo para a gente. Obrigado a todos, uma boa noite. Primeiro, a primeira pergunta que veio foi da Fernanda Anes. Ela pergunta, na diarreia após colecistectomia, qual é a dose da colestiramina que é usada e se existe alguma outra medicação sem ser a colestiramina para tratar esses pacientes. Talvez o professor Marquezine consiga nos dizer isso daí para esclarecer para a Fernanda. Tá, vamos lá. A colestiramina habitualmente funciona, e se você não tem com a colestiramina funcionante, você tem que investigar a SIBO e outras causas, porque a colestiramina ela deve funcionar. E o que a gente faz normalmente, faz 4 gramas, sachês, hoje acho que tem até diet para os pacientes diabéticos aí. E esses sachês a gente usa normalmente de forma empírica, na verdade, a gente começa com 3 ao dia e vai diminuindo conforme o ritmo intestinal vai respondendo. Então, normalmente começa 3 no primeiro dia, se no segundo dia, a partir do segundo dia não melhorou, continua com 3, mas habitualmente a gente vê assim, o paciente começa com
3, no segundo dia passa para 2, terceiro dia 1 e continua usando 1, a gente mantém esse 1 até o paciente ter sintomas de obstipação. E a partir daí a gente, então, junto com isso, logicamente, regula a dieta, rica em fibras, faz todo o controle intestinal. Hoje em dia, com os probióticos também a gente tem usado, a minha nutricionista trabalha muito com a gente em conjunto para regularizar esse intestino, porque a gente tem que lembrar o seguinte, existem 2 tipos de paciente que vem no consultório. Existe o paciente agudo, que é aquele que fez a cirurgia da colestectomia e chega com o problema, e aquele paciente que está com uma diarreia crônica que não foi diagnosticado por um outro cirurgião ou não voltou no consultório eventualmente depois e volta 3, 4, 5 meses depois, ou até eu tenho uma paciente que estava com diarreia há 2 anos, que nós tratamos. Agora, agudamente, você observa em qualquer um dos casos uma melhora importante com a colestiramina. É impressionante. Eu tenho uma paciente chinesa que foi emblemática, ela tinha 2, 3 anos de diarreia e tinha passado por vários médicos, e quando eu falei para ela, mas eu sei o que a senhora tem. Ela era uma mulher chinesa, ela mal falava o português, a neta que ela trouxe, ela quase chorou na minha frente, e quando ela voltou sem diarreia, ela não acreditava, ela dizia, não é possível que ninguém sabia disso. Eu falei, na verdade, muita gente sabe, só que muita gente esquece também que isso pode acontecer. Basicamente, Décio quer fazer algum comentário? Eu estou vendo o Décio aí coçando a barba. Eu tenho uma dica, porque de vez em quando a colestiramina some do mercado. Né? É verdade. Isso já aconteceu. Você pode usar como uma tentativa, e que funciona, tá? Hidróxido de alumínio. O alumínio quer laçar o bilhar. O alumínio quer laçar o bilhar. É obstipante também, né? E é exatamente por isso que ele é obstipante. Então, você pode tentar hidróxido de alumínio 1 ou 2 medidas depois das refeições, se você não achar a colestiramina ou não tiver dinheiro para comprar, porque é caro. Não, mas normalmente eu mando manipular, sabe, Décio? Eu não mando comprar. Você, hoje, para comprar, realmente falta muito no mercado, e eu tenho usado de rotina, nem mando mais comprar em farmácia, eu mando manipular. Eu sei alguns lugares, geralmente na cidade tem alguém que manipula, porque isso é uma droga que, como em qualquer cidade, existe uma necessidade, né? E é uma coisa fácil de trazer para si, mesmo cidades pequenas, a pessoa que manipula traz do outro laboratório, manda buscar, hoje em dia fica muito fácil. Então, eu mando manipular, não mando comprar, porque eu sei que falta, você tem razão, falta muito. Mas hidróxido de alumínio também é uma bela... Só lembrando, é que pode quebrar o galho muitas vezes. Sim. Bom, Carla, rapidinho, mas tem mais uma? Rapidinho, mais uma, Carlinha. Essa para a Adélia, para a professora Rosa. Adélia, a doutora Vera Ângelo está na plateia, comenta que tem visto também muitos casos de SIFO. Ela gostaria de saber qual a sua experiência com relação a candidíase de repetição. E aí, aproveitando essa mesma pergunta, o pessoal, acho que foi um pouquinho mais rápido o slide, e o pessoal ficou sem ver qual foi o tratamento que você fez para SIFO, daquele primeiro caso lá, e quando você usa o metronidazol, qual a dose que você usa. E além disso, a grande pergunta, assim, acho que vários já perguntaram aqui, qual o probiótico usar de escolha, e se começa junto ou se usa depois do tratamento com antibiótico, enfim. São só essas 10 perguntas aí, mais ou menos. Dica prática. É assim, o manual para o consultório. Isso aqui hoje, viu? Tudo, viu? Vai ter que contar todos os seus segredos, viu, Adé? Hoje aqui é o dia de sair assim, com o manual anotando para o consultório. Bom, eu uso metronidazol 400 miligramas, 3 vezes ao dia, por 10 dias. Probiótico, eu uso lactobacilo, o bifidobactério associado. Realmente não tenho uma receita de bolo para isso. Eu começo junto, e com a diferença de horário de 2 horas, eu geralmente mando tomar o probiótico ao deitar, tá? Mas você tem que dar um prazo de 2 horas entre o antibiótico e a ingesta do probiótico. Em relação ao tratamento do SIFO, eu uso itraconazol 100 miligramas ao dia por 14 a 21 dias, 2 a 3 semanas, ou fluconazol 150 miligramas pelo mesmo período. E a pergunta da doutora Vera é extremamente interessante. Anamnese é tudo na medicina, né?
Então, como a doutora Rosa falou, o inquérito, né, o diário alimentar, quantos de vocês perguntam se o paciente come pasta de amendoim? Quantos de vocês perguntam se a paciente tem monilise vaginal de repetição? Eu pego muitos pacientes que eu tenho tratado com supercrescimento fúngico, são veganos, eles adoram pasta de amendoim, entendeu? E é um fator de risco para CIF, tá? Então, essa pergunta da Vera é extremamente interessante, porque você tem que ver uma abordagem geral do paciente, tá? Eu tive uma paciente vegana, que usava pasta de amendoim, que eu fiz um tratamento empírico do CIFO, ela voltou quase que beijando os meus pés. Ela tinha um cansaço, uma dinamia, e é uma pessoa que você vê bem inteligente, bem, sabe, assim, culta, né? Mas ela falou assim, doutora, eu não estava conseguindo, até minha vida sexual melhorou, tá? Então, fiquem atentos à anamnese, paciente vegano, consumo de pasta de amendoim, tá? Monilise vaginal de repetição, isso tudo faz você pensar na CIF, tá? Bom, vamos lá. Paciente com 56 anos, um promotor de justiça, tem uma doença de Crohn há 23 anos, foi feita uma ressecção intestinal, que ele não sabia dizer cirurgia direito, por uma estenose, e já em uso de azatioprina e adalimumab, queixava-se de amnésia, e tinha um episódio de diarreia, dor abdominal, e me trazia os exames baixa de vitamina B12, provas de atividade inflamatória normais, e uma colono de 2013 normal. Bom, eu solicitei para esse paciente uma outra colono, pedi uma interressonância, né, e passei para ele colestiramina, que foi tão discutida, e a vitamina B12. O paciente voltou com uma melhora da diarreia, mas ainda com muito gases e dor abdominal. E um abdômen timpânico, ruído hidroaéreo aumentado, eu suspendi a azatioprina, ele estava em remissão da doença de Crohn, pedi um teste respiratório para supercrescimento, veio positivo, tratei com metronidazol, com probiótico, e o paciente não melhorou. Qual a conduta de vocês? Opa, já deu. Volta para mim, ô Caio, por favor. Isso. Não, volta aquela. Pode deixar aí que eu passo. Posso perguntar uma coisa? Foi investigado recidiva do Crohn? Foi eu pedi. Ele fez uma colono, fiz uma interressonância. Tudo normal. Tudo normal. Professora Rosa. Passei colestiramina para ele, ele melhorou, a vitamina B12 também melhorou da amnésia, do cansaço que ele tinha, melhorou da diarreia, mas aí ele ainda continuava com gases e dor abdominal. Fiz o tratamento para supercrescimento bacteriano, que eu pesquisei, e ele não melhorou. Adália, você podia comentar um pouco mais sobre esse quadro de adinamia, astenia, esse quadro que a gente costuma observar nesses pacientes? Você roubou minha pergunta agora, meu mestre Décio. Estamos conectados. Uma das causas é a baixa de vitamina B12, né? E o outro é a desbiose mesmo, tá certo? O processo inflamatório que eu acho que esses pacientes têm. Mas a gente vê isso também na intolerância alimentar, né? Aí eu não sei explicar, não, Décio. Você falou em falta de memória, né? Isso é bem típico de paciente que faz deficiência de B12, né? Muito comum em bariátrica. Porque eu peço todos os dias. Para mim, o jeito que eu peço um hemograma, eu peço vitamina B12 no consultório. Em bariátrica, o paciente chega e fala, doutor, eu estou com esquecimento, é B12. Não, às vezes, eu peço o exame, mas já mando começar, já faço o tratamento, porque é impressionante como tem uma associação muito grande. E outra coisa com a B12, exatamente, é depressão. O quadro parece depressivo, que seria essa apatia, né? Inclusive, tem alguns trabalhos do final de 2010, começo de 2010, 2011, que eles publicavam muito alguns trabalhos já indicando o uso contínuo de B12 intramuscular mensal, mostrando melhora no humor dos pacientes. É impressionante. Hoje a gente faz uma vez por semana, mas antigamente a gente
o cuidado não era tão grande com a B12. O Fabinho, eu acho que tem que lembrar aqui o que a Adélia falou, dando um complemento aí, é o eixo intestino-cérebro. Eixo cérebro-intestino. Isso que eu vou falar para vocês, que estaremos aqui... É uma coisa extremamente importante, porque esse processo inflamatório crônico, ele tem consequências, né? E a gente sabe que são descritos casos neurológicos, casos de alteração de comportamento, de humor, exatamente por isso. Essa é uma das razões pelo qual o uso de probiótico nesses casos ele é extremamente positivo, por exatamente diminuir esse processo inflamatório e, consequentemente, melhorar essas alterações que a desbiose causa no eixo cérebro-intestinal. Décio, e a gente tem que lembrar que temos um sentido duplo, né? Mão dupla, porque nós estamos vivendo um momento, o paciente está hipersensível, hipervigilante, o paciente está com um quadro de pânico, alimenta esse eixo cérebro e ele recebe de volta. E Marquezine, assim, é interessante a irritabilidade. Quando falar de adinamia, irritabilidade vespertina desses pacientes, o que tira o paciente, às vezes, do seu trabalho, o absenteísmo, a mudança de comportamento dentro de casa, isso é muito importante. Assim, estou só tratando para vocês, meus amigos, estamos com quase 400 colegas de todo o Brasil conectados, agradecendo a vocês pela brilhante forma de a gente poder estar construindo hoje esse manual de poder a gente lidar no dia a dia, coisa prática. Isso foi um pedido do professor Viebig, que está aí calado, daqui a pouco ele entra, do professor Décio, para a gente poder montar algo assertivo. Professora Rosa, a senhora gostaria de trazer um pouco da sua experiência, por favor? Sim, exatamente, colocar, né, reforçar isso aí para todo mundo do ponto de vista prático, que o Brain-Gut Connection, né, essa conexão cérebro-intestino é fundamental, não se pode esquecer, a gastroenterologia clínica anda com isso todos os dias, é um aspecto da clínica diária que não pode ser abandonado. E nesse caso, tem duas coisas muito interessantes. O outro colega falou exatamente da questão não tem atividade de doença, né, os marcadores foram feitos, os exames de imagem também foram feitos, e esse paciente não tem reativação do quadro intestinal inflamatório. Esse é o ponto 1. O outro ponto que é muito importante também, ele tem preservação da válvula ileocecal. E isso é importante para a gente, muitas vezes, fazer diagnóstico diferencial e afastar a SIBO, afastar o crescimento bacteriano, porque quando os pacientes não têm válvula preservada, muitas vezes eles não têm atividade de doença, mas eles têm SIBO como diagnóstico primordial para esses sintomas. E uma outra coisa que é muito prática também, que é extremamente importante, que a gente na clínica, eu trato muito a doença intestinal. Então, na verdade, o que a gente percebe, e os trabalhos falam disso, a gente também trabalha com isso do ponto de vista acadêmico, intestino irritável, né? Exatamente por causa do Brain-Gut Connection, que é uma coisa muito importante nesses pacientes com doença intestinal inflamatória, principalmente doença de Crohn, 20% dos pacientes com doença intestinal inflamatória têm superposição de doença de síndrome do intestino irritável. Então, às vezes, esses doentes têm um quadro funcional muito importante, ele não tem atividade de doença, ele tem válvula ileocecal preservada, o que já ajuda você a afastar, de certa forma, SIBO, pelo menos como primeira hipótese, né? E você já começa a caminhar a sua investigação para um componente funcional. Então, eu sempre coloco que é importante aplicar os critérios de Roma depois que você vê que esse paciente não tem atividade de doença, porque é muito frequente. 1/4 desses doentes tem intestino irritável associado, porque a gente acredita até que existe um espectro. Brain-Gut Connection, uma tendência, paciente reativo e, no final, alguns pacientes com doença intestinal inflamatória. Uma proporção pequena, mas é um caminho que se percorre. É mais isso que eu acho que é uma coisa prática e que é importante de ser colocado. Obrigada. Eu concordo com a senhora, mas ele tinha um SIBO, um teste respiratório positivo, eu tratei e ele não melhorou, tá? Aí, sim. O que eu fiz? Eu passei uma dieta restritiva, alfa-galactosidase para ele, e o paciente ficou ótimo. Não, só para comentar dele, na verdade, assim, a restrição, né, da intolerância e os food maps são importantíssimos no dia a dia. O que é difícil é você conseguir fazer que o paciente siga isso por um período prolongado. Muitas vezes ele segue por um período curto e ele volta a consumir no período mais para frente. Então, na recorrência das consultas, você percebe que ele realmente reativa e refaz o mesmo quadro clínico. E aí, muitas vezes, o colega
quem trabalha com o paciente fica ansioso e sempre imagina que ele está reativando a própria doença anatômica dele, que é a doença inflamatória, né? Então, é importantíssimo realmente a restrição. Concordo, e a gente mas isso dá muito, porque é a recorrência por conta do paciente não conseguir fazer a restrição por período prolongado, né? É uma reeducação mesmo. Bom, então, os mecanismos envolvidos na intolerância alimentar podem ser por ausência de enzima, né, absorção fisiológica incompleta, como o FODMAP, o síndrome do intestino irritável. Uma coisa que a gente tem discutido muito hoje é a histamina também, né? A gente até usa antihistamínico nesses pacientes. Sensibilidade aos conteúdos alimentares, condições clínicas associadas, como que a gente discutiu aqui muito, muito bem, as cirurgias prévias, doenças associadas, condições psicológicas, né? Então, é um mundo bem amplo, né? Então, quando a gente pega... Adélia, existe uma situação que tem sido cada vez mais descrita, que é a contaminação dos alimentos por aquilo que você quer evitar. O indivíduo tem contaminação do alimento e não sabe que está ingerindo. Contaminação por rafinose ou outras coisas que causam intolerância. Você podia comentar a respeito disso um pouquinho? A contaminação rafinose? A contaminação do alimento. O indivíduo come e não sabe que está comendo. Ele acha que ele está fazendo a dieta, mas esses alimentos do preparo dele acaba sendo contaminado com aquilo que exatamente ele não deveria comer, que causa sintoma nele. Eu já li de trabalho, por exemplo, assim, 1/3 dos restaurantes americanos que se dizem gluten-free são contaminados com glúten. É exatamente isso que eu estou falando. Tá? O que eu já vi de trabalho é só em relação ao glúten, né? Mas isso se aplica também às intolerâncias. Mas o glúten é o que mais preocupa, porque o glúten tem repercussões, né? A intolerância é um sintoma, vamos falar, momentâneo, né? Então, quando você pega os alimentos, né? Como é que você pode ter a reação dos alimentos? Você pode ser por uma alergia alimentar, IgE mediada, a gente também tem muita alergia IgE negativo, alergia alimentar IgE negativo, né? Aumento da hipersensibilidade visceral. Então, o fator emocional também é muito importante. Quando você faz, por exemplo, um teste respiratório, você tem um teste respiratório positivo, mas o paciente não apresenta sintomas, a gente fala em má absorção e não intolerância. Então, essa hipersensibilidade visceral é fundamental no quadro clínico, né? E só para mostrar aqui, esse aqui é um trabalho super recente, eu sei que não é o escopo da aula, mas eu me cocei e não consegui deixar de colocar sobre alergia alimentar, que é a alergia à alfa-gal, IgE mediada, que é a alergia à carne bovina, que é cruzado com a picada do carrapato. Tá? E é uma coisa nova, né? Pelo menos para mim, eu acho que eu discuti com outros colegas também, eles colocaram... É no American Journal esse trabalho, né? Eu li desse ano. E mostrando que você pode ter até anafilaxia, mas que interessante que você pode ter só os sintomas digestivos nesse paciente, sem reação cutânea, sem rush, né? Simulando intestino irritável, como dor abdominal, náusea e diarreia. Então, só para mostrar o amplo papel da dieta nos sintomas gastrointestinais. Isso aqui não é para aula, só coloquei como provocação mesmo, tá? Adélia, eu aceito não comer pasta de amendoim, porque eu detesto pasta de amendoim. Acho que o meu churrasquinho eu não vou abrir mão, não. Professora Rosa, rapidinho, Adélia, só a professora Rosa queria complementar. É bem rápido mesmo, gente. É a relação da questão da histamina, né? Da questão desses pacientes serem hiperérgicos. O que a gente viu em 2004, só para relembrar, posso até disponibilizar essa publicação, nós publicamos e a gente foi muito bem aceito com esse trabalho, que era mostrando exatamente que os doentes com doença funcional, eles são hiperérgicos por natureza. Então, a gente fez até testes cutâneos, o que você percebia. Os antígenos alimentares eles eram mais hiperérgicos até dos que respiratórios, isso era uma pergunta que até hoje não está respondida, mas o que se percebe é que existe um acompanhamento dessa hiperreatividade, com maior prevalência de cefaleia, doente funcional, com clínica intestinal, e esses pacientes são hiperérgicos mesmo, são histaminérgicos. Então, se alguém quiser, a gente pode disponibilizar essa publicação, que é uma publicação interessante,
que foi assim pioneira. Aliás, são duas, e tem uma do World Journal também, que fala exatamente desses antígenos, se vocês quiserem, porque chamar atenção para isso. O nosso protocolo também de anamnese mostra exatamente qual é a história alérgica sua e da sua família. Asma, bronquite, rinite, né? Eu acho que é uma coisa interessante que tem que ser mais observada. A senhora usa Ebastina, professora? Não com frequência, não. Eu acho, a gente usa muito mais para rastreamento mesmo. É para rastreamento, para você até poder educar o paciente, mas com frequência. Okay. Adélia? Bom, então, a intolerância aos carboidratos, né? Tem a lactose, a frutose, a frutan, rafinose, sacarose, sorbitol, né? E esse aqui é um diagrama mostrando como é que você faz o diagnóstico da intolerância à lactose, que eu falo que é muito fácil fazer, porque até para uma boa anamnese, como eu comentei, muitas vezes você não tem acesso no SUS ou ao interior, você não tem os exames, mas você pode, numa boa anamnese, fazer o diagnóstico da intolerância à lactose. Você pode fazer pela dosagem da glicose sanguínea, mas o padrão ouro é o teste respiratório, tá? Então, como eu mostrei no slide anterior, a produção de metano e hidrogênio no intestino delgado e absorvido e eliminado via pulmão. E a presença dos ácidos graxos e de cadeia curta e também dos gases vão ser responsáveis pelos sintomas dos pacientes, né? Como a distensão, dor abdominal, diarreia, gases. E como é que a gente faz o diagnóstico dessas intolerâncias? Nós temos teste respiratório para lactose, para frutose, para frutan. Poucos centros aqui no Brasil fazem da frutan, mas eu aqui em Brasília realizo. Eu sei que tem algumas outras pessoas, a doutora Vera em Belo Horizonte também realiza, e tem poucos centros que fazem. E a rafinose, como é que a gente faz? Nós não temos teste para intolerância à rafinose, né? O tratamento da lactose já foi muito discutido, a dieta, eu acho que tem que desneurotizar esses pacientes. Nós temos enzimas, temos probióticos, temos pré-bióticos, e hoje nós temos a associação de enzima da lactase com os probióticos que potencializam esse efeito, né? Então, eu acho que a intolerância à lactose é muito fácil da gente abordar e tratar esses pacientes. O paciente vive muito bem, né? A intolerância à frutose, nós não temos enzima para isso, mas lembrando que a frutose é absorvida pelo GLUT2 e pelo GLUT5, e o GLUT2 ela é absorvida junto com a glicose, então, quando você associa a glicose na dieta do paciente, ele melhora a intolerância, mas o tratamento realmente é pela restrição alimentar, né? A gente geralmente passa que está a tabela, né? Mas a gente geralmente, os pacientes intolerantes, eles devem consumir de 3 a 4 gramas de frutose por refeição, em paciente normal 10 a 12. Nós temos a intolerância ao frutan, né? Que está presente em vários alimentos, e, como eu falei, a gente tem a inulina, né? Chamando a atenção aqui da inulina, que é uma fibra pré-biótica solúvel e que é muito usada pela indústria, mas ela é benéfica, né? É uma fibra pré-biótica, mas o paciente com intolerância ao frutan, ele pode piorar se você prescrever inulina para eles, tá? E é bem interessante esse trabalho aqui, mostrando por que eu passei para aquela paciente lá do primeiro caso, o Phyphilium para ela, planta ovata, porque mostra que quando você associa essa fibra, o Phyphilium, você diminui a fermentação dos pacientes com intolerância ao frutan. Então, eu tenho começado a usar isso no consultório, eu mando os pacientes ingerirem antes do almoço, para ele misturar com os alimentos, né? E os pacientes diminuem a fermentação e os sintomas desse paciente. Em relação à rafinose, é um trissacarídeo, a gente sobe os monossacarídeos, ele está presente em vários alimentos, né, do nosso dia a dia, e tem 2 alimentos aqui que eu chamo muita atenção para poder fazer o diagnóstico, que é o feijão, que é a comida do brasileiro do dia a dia, né, e o brócolis, principalmente aqueles que gostam de uma dieta mais diferenciada, são veganos, a maioria come brócolis, né? Então, os alimentos ricos em rafinose, para a gente fazer uma anamnese.
A gente não tem, como eu falei, o teste para fazer, mas nós temos uma enzima que serve como um teste terapêutico, né? Um tratamento empírico também. Então, eu uso bastante, eu prescrevo bastante a alfa-galactosidase, porque ela quebra as enzimas, né? E diminui a fermentação bacteriana, e diminui muito esse desconforto. Né? E ela deve ser usada em cima, você faz o prato, você orienta a tirar os alimentos e joga a enzima, um pozinho em cima da comida. Ela não deve ser aquecida acima de 70 graus Celsius, né? E a resposta é muito boa. E também é dose dependente, né? Às vezes você tem que colocar mais de um sachê, a gente não tem apresentação em comprimido, a indústria está prometendo aí para a gente em breve o comprimido, que eu acho que vai ser muito mais prático, tá? Bom, então a gente olha a dieta FODMAPs, né? Hoje é dia do nutricionista, mas vamos ser bem realistas. Quem sempre tem um nutricionista ao lado para poder trabalhar essa dieta FODMAPs? A gente sabe que é trabalhoso. Na minha opinião, né? Você tem hoje os testes respiratórios que você consegue direcionar esses pacientes, né? Então você não tem que fazer uma dieta tão rígida, né? Por quê? Porque essa dieta rígida, você tem comprometimento da flora intestinal, você tem diminuição dos lactobacilos e do bifidobactérios quando você faz essa dieta FODMAPs. Então, tem gente que questiona se você não deveria suplementar, como o Décio já falou aí, os probióticos nesses pacientes. É uma dieta trabalhosa, cara, tem implicações emocionais, né, e sociais nesses pacientes. Você teria que tirar um alimento 2 a 6 semanas, depois por grupos, vai reintroduzindo. É trabalhoso. A maioria dos gastroenterologistas não fazem isso, a gente depende muito dos nutricionistas, que nem todos os serviços estão disponíveis, mas, felizmente, em 2019, o Dr. Peter Gibson, né, que é o pai da FODMAPs, lançou essa dieta FODMAPs Light, que eu particularmente uso bastante, tá? E a gente consegue resolver grande parte né, com os testes respiratórios, essa dieta FODMAPs Light, eu consigo resolver a maioria dos problemas dos meus pacientes. Doutora Rosa, a senhora tem algum comentário a fazer? Não, está ótimo. Essa abordagem flexível é fantástica. Eu também concordo com ela e procuro usar o máximo possível. Mas sempre procuro exatamente enquadrar cada paciente, porque às vezes toda essa questão da intolerância passa por outros diagnósticos, outras comorbidades funcionais, e que às vezes você, quando vai reduzir, quando você vai abordar para restringir, o paciente fica muito pior do que estava antes. Então, essa flexível é a que eu uso também. Né? Mas, de certa forma, sempre lembrar que é preciso abordar esse paciente de uma forma geral, porque ele pode ter comorbidades funcionais e você restringindo demais, esse paciente ele piora dos sintomas porque ele fica muito mais ansioso. Só isso está ótimo. Doutora Rosa, eu não conhecia a senhora não, mas eu estou vendo que nós temos uma boa sintonia, viu? Muito bom, é isso aí. Que ótimo, Adélia, fico feliz também, gostei muito mesmo. E eu tentei passar na aula aqui, né, a diversidade, casos bem bariátricos que a gente vê no dia a dia, paciente com doença inflamatória, uma paciente sem fator de risco, né? Então, isso aqui, só relembrando quando a gente tinha os nossos encontros presenciais em 2019, a aumentar a SBG na Câmara dos Deputados Federal, quando uns 70 anos, tá? E convidando vocês para o Congresso de Doenças Funcionais, semana que vem, que eu acho que quem está discutindo... Opa, já pulou. Quem está discutindo esse assunto hoje se interessa pelo Congresso de Doenças Funcionais. Eu queria agradecer, estou aberta a perguntas, tá? E espero ter explicado alguma coisa mais do que confundido. Os nossos quase 400 colegas de todo o Brasil, hoje foi uma prévia, foi um spoiler do que a gente vai ter no final de semana, que é o Congresso Funcional, e assim, está extraordinário, né, Décio? Faz um chamado aí para todo mundo. Décio Viebig, por favor, venham convidar. Dia 4, que é no sábado, é sábado o dia inteiro,
domingo até o meio-dia, segunda-feira à noite e terça-feira também nós vamos ter o congresso. Ele está dividido, na realidade são vários congressos dentro de um só, né? A parte funcional, nós temos a parte de microbiota Helicobacter pylori, a parte de motilidade digestiva e neurogastrologia, cada uma sendo cuidada pelo seu departamento. O VEIBIG aqui, o presidente da motilidade digestiva, organizou junto com o professor Gerson aí todo o programa científico. O programa científico é muito amplo, nós vamos ter alguns convidados internacionais ali que vão falar de assuntos extremamente importantes, principalmente da parte de microbiota, de dieta, de doenças funcionais. Então, eu convido a todos a participar aí desse evento, que ele realmente vai ser grandioso. Viebig, faz favor, querido, traga para a gente o que vai ter de novidade da motilidade da Neurogastro, essa nação de neurogastroenterologistas. Professora Rosa, hoje nós somos psiconeurogastroenterologistas. É verdade, é isso mesmo. Professor Viebig, nosso presidente. Não, na verdade, o Fábio, o que essa reunião trouxe e o que esse fim de semana vai mostrar, né, é que a gastroenterologia é uma hiperespecialidade. Ela exige do médico uma gama de conhecimentos muito grande, uma prática em tomar decisões, em fazer valer a observação clínica, enfim, é a arte em si, não é uma doença, não é uma especialidade mecânica simples. A maioria das doenças simples e objetivas são facilmente tratáveis, mas a gastroenterologia não. A gastroenterologia exige muito. E como nós vimos nessa reunião, a Adélia foi extremamente feliz. Rosa, tem um particular carinho por ela, porque ela faz avaliações para arquivos de gastroenterologia de altíssima qualidade, demonstrando toda a sabedoria e o ponto de vista de cada um, né? Caetano não ficou atrás, não, viu? Lembre-se sempre que o cirurgião é um clínico que sabe operar. Então, nos vemos no fim de semana, com certeza, vai ser fantástico. Carlinha, você tem algo pulsante assim para a gente? Algo só para dar a última pincelada da audiência, com motivo de gratidão? Então, na verdade, assim, sempre tem várias dúvidas, né? O pessoal quer saber alguns detalhes, enfim. Tem uma pergunta que eu achei que é interessante, Adélia. Você acha que a B12 sublingual funciona nos pacientes gastrectomizados e com gastrite atrófica? Acho. B12 sublingual? E a outra pergunta é com relação ao Food Maps. Acho que ficou também um pouquinho mais rápido. O pessoal quer saber, Food Maps normalmente tira todos os alimentos e aí vai reintroduzindo? É uma pergunta da Eltia. Como que funciona? Eu sei que como você mesma falou, a nutricionista, enfim, que vai nos ajudar nesse sentido, mas só para o pessoal ter uma ideia melhor de como... Olha, como comentei, eu não faço particularmente esse Food Maps radical, como coloca, né? Porque eles mandam tirar por grupo 2 a 4 semanas, depois melhora, depois vai reintroduzindo. Então, isso é muito demorado, tá? Eu não faço isso. Eu tenho os testes respiratórios para intolerância à frutose, intolerância ao frutã, à lactose. Com isso aí você já consegue direcionar, você consegue dividir esses pacientes, né? Então, eu não consigo, posso estar errada. Eu queria até ouvir a opinião dos outros. Se eu tenho como direcionar, se o paciente tem intolerância à frutose, eu vou direcionar a frutose, né? Se é o frutã, a lactose, você tem enzima. E a rafinose? Eu não passo, sem exagero, gente, eu já falei isso na outra aula que eu dei aqui, mas eu não passo um dia no meu consultório sem fazer uma restrição de rafinose, né? E você tem a alfa-galactosidase. Então, você não tem que ficar neurotizando. Isso não é alergia, né? Não é doença celíaca.
o paciente vai tolerar alguma coisa. Você tem que desmistificar. Eu acho que não pode ficar neurotizando, que nem o Vebic falou, que nem a doutora Rosa falou. A gente tem que dar confiança ao paciente, sabe? E eu falo assim, o dia que você abusar e passar mal, azar o teu, entendeu? Um dia ou outro, você não toma um porre de vez em quando, não fica lá de ressaca no outro dia morrendo, jurando que nunca mais vai beber? Adélia, você não tem ideia do bem Eu não. que foi aquelas suas colocações. O quanto de colegas nos nossos grupos de neurogastro que passam para a gente, de forma pessoal, que eles não tinham a ideia, não tinham a compreensão, assim, de colocar isso na rotina, deixavam, às vezes, a rafinose por último. E hoje, a gente chama a atenção de todos, pensar na rafinose. Qual o problema, Fábio? Eu estudo bastante, discuto bastante com os colegas. A literatura não fala da incidência da rafinose. A gente não vê trabalhos disso. Não vê. Mas a prática clínica diz tudo. Mas na prática clínica, eu falo, meu consultório é direcionado? É. Entendeu? Mas eu vejo todo dia. Mas, pelo adiantar da hora, eu vou pedir as considerações, inicialmente, dos nossos grandes amigos e visitantes de hoje, deixar qual mensagem para casa, querido Caetano Marquezini, você gostaria de deixar para essa nação de gastroenterologistas, de nutricionistas que estão aqui nos assistindo? Primeira mensagem que eu queria deixar para vocês, que eu aprendo todos os dias, no meu dia a dia. Nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar. E, como o paciente, nós temos que montar, às vezes, um quebra-cabeça. Então, não esquecer das especialidades e sempre procurar ajuda na hora que você está apertado, porque, às vezes, o conhecimento ele não pode ser tão amplo. Então, por exemplo, um centro que faça um teste, às vezes você encaminhar o paciente para esse centro. Às vezes, eu tenho alguns gastroenterologistas em Curitiba que eu encaminho. Eu trabalho em São Paulo também, lá também eu encaminho. Pedir ajuda e trabalhar em equipe para esses pacientes mais complexos é muito importante. Eu acho que essa é a principal mensagem. Você veja que tem várias visões, maneiras de você enxergar o paciente e maneiras de você diagnosticar. Existem visões, eu tentei aqui hoje à noite mostrar a visão de cirurgião, falando em trombose mesentérica, em problema isquêmico, porque eu sei que o resto seria discutido muito mais com conhecimento do que eu. Mas é importante a gente entender que muitas vezes a gente não quer abrir mão e ter uma segunda opinião, pedir uma ajuda para um colega. Eu faço isso com muita frequência e fico mais grato de saber que tem um time maravilhoso aí pelo Brasil todo que eu possa pedir ajuda também. Queria agradecer o convite, lógico, de vocês, que foi uma experiência maravilhosa aqui. Aprendi muito com vocês. Muito obrigado. Você será chamado mais vezes. Professora Rosa, muito obrigado mais uma vez. Eu também quero agradecer, porque eu, de certa forma, a gente não tem tido contato, eu andava um pouco afastada dos eventos, né? Até porque eu fiquei fora do Brasil um período e depois voltei, eu fui de Portugal à Noruega, então, e a minha vida acadêmica também estava muito confusa, eu precisando dar um start em algumas coisas, então eu me afastei um pouco, mas realmente a única coisa que eu nunca me afastei foi nos arquivos de gastroenterologia, que eu considero uma joia nacional, né? Em termos de revista, de periódico, o esforço do Ricardo é uma das coisas mais fantásticas que a gente tem no Brasil, e isso é um motivo de honra para a gastroenterologia brasileira. E, na verdade, falar exatamente isso, gastroenterologia é uma especialidade fascinante. E, a partir de 2013, quando a gente vai a Bolonha, no primeiro congresso, em que a palestra de abertura do Congresso Europeu de Neurogastro era exatamente com o psiquiatra de uma universidade americana para falar de Brain-Gut Connection e depressão, né? Então, a gente passa a entender o quanto é grande o tamanho da gastroenterologia clínica e cirúrgica, né? Então, de certa forma, acho que quando você vai avaliar um paciente gastroenterológico, com queixa gastroenterológica, a anamnese tem que ser muito bem feita, a avaliação tem que ser multifatorial, e você tem que ver o paciente de uma forma muito mais complexa, talvez, do que outras especialidades, por conta dessa conexão que a gente tem permanente. E lembrar que a doença funcional é praticamente 80% da gastroenterologia clínica, né? Que a gente vai avançando, estudando para definir os subgrupos e tratar desses subgrupos de forma adequada. E muito obrigada pelo convite, gostei muito, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigado, professora. Querida Adélia, sua mensagem para todos nós.
Eu acho que nós não devemos nem subestimar, nem ignorar as intolerâncias alimentares, né? Como eu falo, assim, a minha clientela é direcionada, é viciada, vamos dizer assim, mas também a gente não pode entrar nesse modismo, nessa neurotização que está aí. Eu concordo plenamente com a doutora Rosa, né? E falo, hoje no meu consultório, é difícil um dia que eu não passo uma restrição alimentar, mas sem neurotização, e muito difícil o dia que eu passo sem prescrever um antidepressivo. Principalmente nessa época de pandemia, ou como antidepressivo, ou com neuromodulador, mas a realidade é essa hoje. A gastro, você tem que sentir o paciente por inteiro. Então, você fala assim, o que você acha de consulta, teleconsulta? Eu detesto, sabe? Eu acho que você perde o feeling, o contato com o paciente. E, como o Marquezine falou, você tem que o colega ali do lado para perguntar, para não sei, estou na dúvida. A gente não faz medicina sozinho, né? A mensagem é essa, sem neurotização e ter humildade de sempre recorrer aos colegas. Muito obrigado mais uma vez, querida Adélia. Décio e Viebig, vocês que são os nossos maestros. Deixar para o Viebig fechar. Não, eu, dentro da linha que foi colocada aqui, eu acho que fascinante da medicina, como todo nosso olhar à cirurgia, são as discussões do mais simples ao mais complexo e da concordância ao contraditório. Acho que nós estamos sempre aprendendo, efetivamente, como a gente aprendeu aqui, porque a experiência pessoal de cada um, nessas discussões, elas são extremamente válidas. E esses ensinamentos a gente vai guardando ao longo dos anos e vai montando aqui a nossa pirâmide do conhecimento, no sentido de, efetivamente, tentar trazer aquilo que a gente mais, para aquilo que a gente, efetivamente, é o nosso dom, que é tentar trazer conforto e saúde aos pacientes. E, antes de me despedir, reforço o convite para o Congresso de Doença Funcional, que começa agora no sábado, então está imperdível, e pedir para que todos continuem se cuidando. Nós estamos enfrentando um momento extremamente difícil, extremamente complexo, de alguma coisa que nós não conhecemos direito. Então, não facilitem, vacinados ou não vacinados, não facilitem. Você deixou para mim, então, Décio? Lógico. Você encerra, mestre. Eu não vou encerrar nada, eu só vou dar continuidade, porque esse grupo aqui, essa família que se une, ora com os primos, outra com outros primos, né? Alguns mais constantes, né? Mas, de qualquer forma, mostra a riqueza que a gente está produzindo em termos de conhecimento sempre, né? E não tem como não estimular esses encontros, essa que é a verdade, né? Eu sou fã seu, sou fã do Galvão, apesar de ele viver pouco aqui no Brasil, vive voando nas Américas, nas Índias e tudo, mas é um cara constante, é entusiasta. A Carla, pela sua profundidade e seu interesse sempre em aprender e estar junto, enfim, uma família, né? E a gente se encontra aqui como se fosse uma família mesmo. Então, um encontro descontraído e que só temos a ganhar conhecimento, né? E vamos se preparar aí. Esse fim de semana vai ter muita coisa ainda a mais para ser discutida. Muito obrigado a todos vocês mais uma vez. Um abraço, pessoal. Um beijo no coração de todos vocês. Nos vemos no final de semana, hein?